Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Chegamos no final do capítulo 4 de Marcos e acaba com 3 perguntas. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 40 e 41. Para entendermos melhor a mensagem deste vídeo, vamos nos lembrar onde tudo começou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. É preciso entender que o Senhor Jesus é o agente ativo da criação, e Ele é o próprio Verbo. Isso porque é o Verbo que posiciona a linguagem e as coloca em movimento. O Senhor Jesus também é a segunda pessoa da Trindade Divina, e ninguém pode explicar os caminhos de Deus. Ele é eterno. Em Salmos de número 90, no versículo 2 nos diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus, que não somente ordenou para que tudo existisse, mas também continua mantendo a existência de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Através da sua palavra, o Senhor Jesus fez a terra surgir em um mundo coberto por água, e é a mesma palavra que a preserva a terra para a destruição com fogo. Eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5 e versículo 7. Para entendermos melhor a respeito de toda a criação, é preciso entender que existe um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. Não fazemos ideia de quanto tempo existe entre um versículo e outro, mas sabemos que o versículo 1 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. E depois veio a queda dos anjos, descrita em Isaías capítulo 14, que causou a confusão generalizada na criação de Deus, deixando o cenário do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas tudo o Senhor fez como um propósito. Em Isaías capítulo 45, nos versículos 18, nos diz que o Senhor criou os céus, e Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas formou para estar habitada. E ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E é esse Deus que faz o vento e a tempestade se acalmar. E é também aqui que entra a humanidade. Deus então preparou a terra para um novo ser, chamado homem ou Adão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas a mesma história se repetiu. O homem se rebelou e o pecado entrou no mundo, arranhando toda a criação. Deus sempre veio tratando com o homem com misericórdia e não deixou de abençoá-lo, mesmo o homem sendo contra o seu Criador. Mas algo ainda estava por vir. Algo precisava ser feito em relação ao pecado que arranhou toda a criação. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é mencionado que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E Apocalipse capítulo 20 diz que a serpente é o diabo. Século mais tarde, no primeiro capítulo desse evangelho, no Evangelho de Marcos, vimos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, descendo como forma de uma pomba sobre ele. Em Marcos capítulo 1, versículo 10. Os céus se abriram para o Senhor Jesus, agora na terra, e ouviu a voz do Pai dizer: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Marcos capítulo 1, versículo 11. Isso antes de enviá-lo ao deserto para ser testado pelo diabo e para provar que ele é impermeável ao pecado. Na palavra nos diz que, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. E por causa do pecado não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 11. Mas através do sacrifício do Senhor Jesus, todos aqueles que creem em seu nome serão justificados. Serão salvos pela sua graça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. O vídeo começou com 3 perguntas. Nós acabamos de ver quem é esse que acalma o vento e as tempestades. As outras 2 eu vou deixar para você responder. Por que sois tímido? Ainda não tendes fé? Até o próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.